Oi, irmãos, a paz de Jesus, tudo bem? Eu vou fazer aqui a minha partilha, né, a minha reflexão sobre o capítulo sobre o livro de Lucas, no capítulo 9. Peço perdão pelo adiantado da hora, mas eu tô trabalhando, né, 3 turnos, e aí eu cheguei agora há pouco, então vou fazer. No capítulo 9 nós percebemos é um capítulo que alegra muito o coração porque nós vemos nele a autoridade de Jesus. Duas palavras me chamaram a atenção: a autoridade e a missionariedade. Missionariedade. Jesus, aqui lá no, quando a gente começa o capítulo 9, a gente tem ali a missão dos 12. Então a gente tem o chamado dos 12, e a instituição dos discípulos e do apostolado. E aí eu vejo, e dos apostolados, né, que virão depois. Eu vejo nesse sentido que como Jesus ele era cheio de poder, cheio de autoridade, autoridade para convocar homens para trabalhar para si, a autoridade para enviar homens em missão que se postergarão depois da vida terrena de Jesus, mas que Jesus em momento algum se valeu, né, dessa condição autoritária de poder. Então lá no início a gente percebe o chamado dos 12. É a primeira dimensão. Jesus tem poder para chamar e Jesus nos convoca, a mim, a você e a tantos outros, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. No versículo 7, a palavra ela vai mencionar Herodes que começa a escutar uns burburinhos de Jesus que está vindo, que está aparecendo, que sinais estão vindo, e ele começa a se preocupar com aquilo. Poxa, mas eu já matei João Batista, por quê? Porque veja a diferença da autoridade de Jesus, que é poder, que é unção, que é humildade, e a autoridade de Herodes, que para não perder o poder, eu faço de tudo. Eu mato, eu mando sequestrar, eu corto a cabeça, eu faço aquilo, eu faço isso. Então, a autoridade, essa palavra para mim, esse capítulo, ele evidencia no seu versículo 7 a distinção entre um homem espiritual, e aí eu vou dizer um homem espiritual, nós, sob a luz de Jesus, porque Jesus era Deus, né? Não era um homem, mas era Deus, era 100% Deus. E aí quando a gente vê Jesus instituindo, chamando os 12, depois lá eu marquei também como um terceiro ponto, que Jesus ele vai falar sobre qual a missão que ele tinha na Terra, né? Que era sofrer, padecer, ser humilhado. Ele que era alguém cheio da autoridade e do poder, foi alguém que fez o que com tudo isso? Um cordeiro, se tornou cordeiro, né? Então é mais um tapa, né, gente? Um tapa com luva de pelica. Quando a gente pensa que nós temos autoridade, a nossa autoridade não pode ser para subjugar, para determinar, para coagir. A nossa autoridade tem que ser como Jesus, né? Para amar, para cuidar, para zelar, para enviar, para fazer crescer, né? Para tanto propagar a palavra como para fazer aqueles homens como indivíduos crescerem. Eram todos pescadores e passaram a filosofar, a falar de uma vida que está além da terra e a pensar em tantas outras questões, né? Então, isso também me chamou a atenção. Chamou mais uma vez a atenção também que essa palavra ela menciona a multiplicação dos pães. E a multiplicação dos pães mostra o cuidado daquele homem cheio. Tinha todo motivo para ser insensível, né? Do alto da sua divindade, da sua santidade, poderia ter dispersado as multidões, cada um vai comer na sua casa, ou vão comer depois voltam, mas não, olhou para aquele povo e se compadeceu dele. Então, a autoridade de Jesus
não o torna soberbo, mas ao contrário, o faz ter empatia. Irmãos, se nós que somos aqui do grupo de oração, se a gente não entende que tudo que Deus tem feito nesse grupo de oração e na nossa vida precisa se materializar em ações concretas, né? Assim como Jesus, de humildade, de cuidado, de zelo, de preocupação, de empatia para com o outro, né? Não faz sentido, né? E é isso que a palavra evidencia. E quando Jesus ele fala, quando a palavra de Jesus fala também que o Filho do Homem precisa passar por algumas coisas, é a dimensão de que Jesus entende, né? Ele sabe o que ele precisa passar, mas ele sabe também que é por isso que nós seremos salvos, né? Resgatados e cuidados no poder de Deus. E o Cordeiro que Jesus se tornou, humildemente conferiu a Jesus, eu nem sei se eu posso dizer que conferiu a humildade de Jesus conferiu mais autoridade a ele, mas com toda certeza é possível dizer que a autoridade de Jesus estava embasada, imbuída de uma humildade que o transformou num cordeiro e que mudou a história da humanidade, a minha vida e também a sua. Então, nesse capítulo 9, para mim fica muito claro isso, sabe? E aí Jesus ele vai falar também do caminho para segui-lo, né? Pegar sua cruz e ir. E a transfiguração de Jesus também é um capítulo cheio de belezas, né? De belezas profundas de Deus, né? De mistérios, né? De mística cristã e mística divinal. E aí ele fala da transfiguração, né, de Jesus, que é Jesus sendo evidenciado ali para os apóstolos que ele era escolhido de Deus e mostra, e para selar o capítulo a gente tem ali já no finalzinho Jesus falando que quem quer ser o maior de todos tem que ser o mais humilde, né? O que se parece com uma criança. O que tem um coração humilde semelhante ao coração de uma criança. E para não ficar muito longo, peço até perdão pela extensão do vídeo, essa palavra, esse capítulo fecha falando sobre a expulsão de um demônio, de dois demônios, na verdade, né? Um era que o pai pedia pelo filho para que, porque já tinha falado com os apóstolos e os filhos não, os discípulos e os filhos, o demônio não tinha abandonado. E aí Jesus ordena imediatamente e o demônio obedece. A autoridade de Jesus que está evidentemente sobreposta aos seus missionários, né? É isso. E que isso gera em Jesus ainda mais amor, né? Porque mesmo ele sendo cheio do poder e da autoridade, ele não perdeu a doçura, né? Era firme com os irmãos, com os discípulos, mas não perdia a doçura, né? O seu gesto era recoberto por amor. E no final, Jesus fala bem assim, olha, Senhor, os discípulos, né, falaram bem assim, olha, Jesus, quiseram expulsar um demônio ali no seu nome, estavam expulsando um demônio no seu nome, e aí, o que a gente faz? Não, deixa. Quem não é contra vós está em vosso favor. A gente precisa perceber essa dimensão, né, irmãos? Daquilo que recobre, que envolve a nossa missão, né? A quem nós deveremos de fato enfrentar. E para fechar, prometo que é a última parte, é porque é uma palavra muito rica. Ela fala lá, tem uma parte que fala que Jesus ele ia a Jerusalém, passou pela Samaria, né? E os samaritanos não receberam bem, porque estavam atarefados, né, caminhando e tal. E aí Jesus, o Tiago e João, eles vão lá em Jesus e falam assim, Senhor, vamos pedir então, vamos clamar fogo do céu para queimar esse povo, né, para punir esse povo e tal. E Jesus, não precisa disso, deixa isso para lá, né? Então, é mais uma prova de que a autoridade do mestre é revestida de amor e de cuidado. Obrigado por tudo, irmãos. Fiquem com Deus. Paz.